Já estamos de volta na conversa com o vereador Adilson Girardi. E agora, Adilson, eu quero conversar um pouco sobre esse teu primeiro mandato, certo? Da Vila Nova. Não, o primeiro. Ah, sim. O primeiro, né? Primeiro. Tu estás finalizando agora. Estou finalizando o segundo. E tu vai para o terceiro? Isso. Olha só a conta que eu fiz aqui de doido, né? Melhor do que eu imaginava. E nesse caso, Adilson, portanto, nesse segundo mandato, nesse intermediário aí, entre o primeiro e o segundo, você teve algumas coisas importantes. Por exemplo, o gabinete do bairro. Sim. Como é que funciona esse O gabinete nos bairros foi um compromisso nosso lá em 2016, já na primeira eleição, que a gente manteve também para o segundo porque deu certo. O gabinete nos bairros, ele consiste na presença do vereador uma vez por semana num bairro diferente, todas as quintas-feiras. Então, todas as quintas-feiras eu estou num bairro diferente, das 9 da manhã até o meio-dia. Eu coloco lá uma barraca de 3x3, uma mesa, 3 cadeiras, eu, um assessor e uma assessora. Um que registra as imagens e a outra que anota todos os pedidos da comunidade. E a gente atende o povo ali durante todas as semanas, né? A gente consegue fazer pelo menos, como é uma vez por semana, nós temos 52 semanas, aí 43 bairros, mais ou menos uma vez por ano eu passo com o gabinete, né? Em cada todos bairro. eles. Em todos eles. Mas as demandas que tu mais ouve da população, quais são? Pavimentação é a primeira, saúde é a segunda, pelo menos nesse último mandato. A maioria das pessoas nos procuram porque querem que a rua deles esteja pavimentada. Certo. E a questão da saúde, muitas pessoas nos procuram por causa de problemas de filas, de espera para consultas, e a gente, na verdade, não consegue, a gente explica, né, para o cidadão que não é possível a gente pegar a pessoa da fila aqui e colocar lá. Mas a gente consegue monitorar a situação dele, pelo menos. Às vezes ele está perdido, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Sim. E nós temos, dentro do nosso gabinete, nós temos pessoas que trabalham só com a questão da saúde e que fazem esse acompanhamento, passam informação. Às vezes para dizer qual é o lugar da fila em que ele está, né? Muitas vezes. E saber o que vai acontecer com ele. Então, essa orientação a gente dá. Depois vem diversos, né? Iluminação pública, educação. Tem pessoas que só vai lá para conversar com o vereador, quer conhecer. O primeiro que eu fiz foi no Morro do Amaral. Eu cheguei lá, instalei a minha barraca e veio o cidadão, porque beira-mar, né? Ali as pessoas andam muito naquela quase única rua que tem ali. E o cidadão chegou lá e disse, mas o que é isso aqui? Porque as pessoas confundem, né? Alguns acham que é para vender celular, outros acham que é vacina. E aí a gente diz, não, aqui é o gabinete nos bairros, o vereador que está presente aqui, mas o vereador não veio, né? Ele disse, não, eu sou o vereador. Aí a pessoa, a primeira vez na minha vida que eu vejo um vereador aqui, ele disse, né? Eu falei, não, deve ter vindo já. Eu falei, mas talvez você não tenha visto e tal. Mas a gente faz isso, então foi bem gratificante. É gratificante a receptividade que a comunidade nos dá, né? As pessoas ficam impressionadas com isso. Mas aí, Adilson, cada um daqueles vem com uma demanda. Como você disse, saúde, pavimentação. Você responde depois como? Todos. Todo o trabalho que é feito naquele dia do gabinete, né, que é nas quintas-feiras, ele se transforma numa outra semana de trabalho. Então, o trabalho de um dia, ele se desdobra em uma semana depois de trabalho de gabinete, que tudo que é solicitado, a gente encaminha via ofício, via indicação, via projeto de lei, de acordo com o pedido, né? Se a pessoa vem, por exemplo, lá no Morro do Meio, me pede um hospital, eu vou dar uma resposta para ele. Eu vou mandar um ofício para a Secretaria da Saúde perguntando se tem previsão de construir algum hospital em Joinville e aonde que vai ser esse hospital. Então, todas as suas respostas são de fontes oficiais? Sim. Tu não tira nada da tua cabeça? Não. Nós encaminhamos o documento para o setor competente, nós cadastramos o nome da pessoa, o número do telefone, o WhatsApp, e quando a resposta chega, a Gisele, que é a nossa chefe de gabinete, manda por WhatsApp a resposta daquele pedido que ela fez. Legal. Regularização, isso é para quebrar apresentador, viu? Regularização fundiária. Primeiro, vamos entender o que é isso. Sim, muitos imóveis em Joinville foram vendidos de forma clandestina. Ou seja, um cidadão tem um terreno grande lá e ele simplesmente começou a vender os pedaços de terreno, os lotes, sem escritura, no contrato de gaveta. Isso acontecia muito no passado. E a situação aí coloca uma rua, não tem tratamento de esgoto, às vezes não tem iluminação. Muitas vezes não tem nem energia elétrica e água. Nem energia elétrica e água. As ruas não são na largura correta. Fica um loteamento que a prefeitura chama de loteamento clandestino. E o cidadão não tem escritura, ele tem um contrato de gaveta, que é um contrato de compra e venda, que depois ele vai passando para outro. E em 2017,
É claro que já existiam ferramentas de regularização fundiária, que era o uso capião, o Lar Legal, que era uma ferramenta aqui do Estado. Mas as pessoas tinham dificuldade até Sim. de acessar isso. Em 2017, o governo federal, através do Michel Temer, aprovou uma lei, que é a lei da REURB, que significa regularização fundiária. Essa lei, ela diz que todas as pessoas que ocuparam de dezembro de 2017 para trás, de forma clandestina, têm o direito de ser feita, de receber a escritura através de um processo simples, que é contratar uma empresa de topografia para fazer a planta, para mostrar o tamanho do terreno dele, o memorial descritivo do lote dele, para dizer a descrição. Começa aqui e acaba ali. Um levantamento socioeconômico para ver se a pessoa tem recursos, se não tem. Se ele não tiver... Você quer que ele não é só uma partezinha do patrimônio dele, ele tem 10 terrenos, 20 terrenos? Porque se ele tiver numa condição social ruim, de até 2 salários mínimos, ele não paga nem a escritura. Então, feito esse processo é encaminhado para a Secretaria de Habitação, e aí, claro, a Secretaria vai verificar se a casa não está em cima de um rio, se não está numa área de preservação permanente, que são alguns fatores impeditivos, né? Então, feita essa análise, a Secretaria de Habitação emite o documento chamado CRF, que é o Certificado de Regularização Fundiária. Na verdade, é a minha escritura. Com esse documento, ele vai no cartório e o cartório emite o registro de imóveis. Muito bem. Mas quantas pessoas já foram... 4.000 pessoas já receberam a escritura de 6 anos para cá. Ok. Desde que foi aprovada a lei, né? Muito bem. Mas quantos terrenos vocês calculam que ainda tenham que ser regularizados? Em Joinville, em torno de 30.000 imóveis. 30.000? Nós começamos com uma expectativa de 40.000 imóveis em Joinville sem escritura pública. Por exemplo, lá no Anaburgo, nas 2 últimas ruas, nós fizemos lá um projeto piloto, sem custo para os moradores, né? Conseguimos parcerias com empresas e foram entregues 100 escrituras lá. As pessoas já estavam há 40 anos sem o nome da rua, sem o número da casa, uma questão de dignidade, né? De endereço. Sem o número da casa, eles tinham que buscar a correspondência deles a 2 quilômetros lá numa casa, não sei aonde, que tem endereço. Então, hoje eles têm o nome da rua, eles têm o número da casa, eles têm a escritura pública. Energia e água. E daqui a pouco eles vão ter o asfalto. Então, é dignidade. Mas esse é um processo de anos. É um processo que se a prefeitura lá agora está se aperfeiçoando. Então, a prefeitura avança bem nessa questão, né? Nos últimos 4 anos aí foram feitas quase 3.000 regularizações. E a ideia é avançar. Mas vai muito também da iniciativa das pessoas que estão claro, precisam, né? Mas eu entendo, porque esse indicador do número de Joinville é bem superior às outras cidades. Sim, né? sim. Percentualmente, inclusive. Sim. Joinville está avante, né? Fazendo mais do que outros municípios, mas é fundamental. Principalmente nas áreas rurais, né, que foram ocupadas de forma bem complicada. Agora, umas áreas que estão sendo feitos isso é lá no Morro do Amaral. Sim. O Morro do Amaral foi feita uma urbanização grande lá, né? A prefeitura conseguiu, né, fazer a parte da legalização da iluminação, que era um processo que não começou agora, né? Tem que se dizer que começou... É um processo de continuidade, né? Começou lá atrás, na primeira gestão do prefeito Udo, seguiu toda a parte burocrática e o prefeito Adriano conseguiu bons acordos também na justiça e conseguiu concluir, né, aquele projeto. É claro que o cidadão não enxerga quem entrega, né? Mas claro. Tem uma história, né? Bom, também tu és envolvido na questão das abelhas, apicultura. Sim. Por que tu acabou e o que está acontecendo com as abelhas da cidade aqui? Sim, assim, a parte da REURB era bem familiar, porque eu trabalhei 20 anos no patrimônio da prefeitura e estava ligado aos imóveis, para mim era familiar, e ainda é. A questão das abelhas, elas vieram por adoção, né? Quando eu assumi o mandato em 2017 como vereador, eu participei de uma reunião da apicultura e eu fiquei encantado com o processo. Então, eu conheci na época o senhor Nírio Andrioli, que era o presidente da Apiville, da Associação dos Apicultores de Joinville, e conheci o Antônio, que é o presidente da AME. Hoje juntaram, né? Mas a AME é a Associação dos Meliponicultores. Até aprendi o nome, né? Meliponicultura. Eu nunca vou repetir. A meliponicultura é as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, né? Pequenininhas e que tem um mel de qualidade altíssima. Sim, produção menor, né? O foco da meliponicultura é a venda dos enxames, das caixas, do própolis, e da apicultura com ferrão, o forte é a venda do mel, né? Que produz em grande quantidade. Então, eu me apaixonei por essa área e de lá para cá eu tenho procurado ajudar. Já fizemos aí 3
aprovamos 3 leis, né, que ajudam diretamente, e agora nós temos uma lei que tramita na Câmara que autoriza a atividade da meliponicultura no perímetro urbano, que hoje não é permitido, hoje é Sim. só na área rural. Você tem várias, eu conheço pelo menos, né? Pessoas que criam as suas abelhas e eles mesmos colhem, né? Sim. Hoje é pet, né? Tem até em apartamento já. Ah, é? Sim, abelha sem ferrão, sim. E elas não sujam, não fazem Não. barulho, é um espetáculo, E né? ainda dão mel. E ainda dão mel, gratuitamente. Sim, polinizam, né? As abelhas hoje são responsáveis por quase 90% da polinização de todos os frutos, de todo o alimento que existe na natureza. Ela pega uma sementinha desta planta e leva até a outra, né? Junto macho e fêmea, né? É, É o trabalho que elas fazem. isso mesmo. Bom, nós estamos indo quase para o final do programa, mas eu também quero destacar aqui que você tem uma atividade importante na questão das águas lá na Vila Nova. Sim, De todas as formas, né? Eu tenho Sim. aqui dragagem, o financiamento do BID, pavimentação e tratamento de esgoto. sim. O Vila Nova foi contemplado aí nos últimos anos com várias obras que saíram do papel, né? Que tramitavam há algum tempo, né? A dragagem do Águas Vermelhas, por exemplo, tramitou 10 anos na Justiça e com recursos que o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, encaminhou de 35 milhões. Começou a dragagem, que é um processo de 1 ano, mas que vai alargar e afundar o rio Águas Vermelhas, Cabe mais água na passagem dele, né? 11 quilômetros, do Vila Nova até o Piraí, até a Foz, lá embaixo na Itapucu. Ele vira Então, uma caixa de reserva d'água quando chove demais. exatamente, vai acabar o problema, pelo menos por um bom período, das enchentes no Vila Nova, Jativoca, Nova Brasília e Morro do Meio. Ajuda também um pouquinho o bairro Glória. São 7 bairros beneficiados com a dragagem. E aí, junto com isso, está acontecendo no Vila Nova a implantação da rede de tratamento de esgotos. A ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto, ela deve ficar pronta agora em dezembro. Uma parte do esgoto vai ser ativado já nesse ano e a outra parte no ano que vem. Esgoto, num primeiro momento, o cidadão pode pensar que é despesa, mas é qualidade de vida, é saúde. Muito bem. Nós temos 30 segundos. Um amigo se elegeu pelo MDB. Muito bem. Que é oposição ao prefeito atual, Adriano, certo? A nível de candidatura própria, enfim. Por que você escolheu continuar no MDB e apoiar o prefeito Adriano? Nós temos um projeto dentro do MDB que não é de hoje, ele já vem de um tempo atrás. Eu sou hoje o 3º suplente de deputado estadual do MDB e no ano que vem eu assumo no rodízio do MDB durante 4 meses na LESC. Muito bem. Saindo do MDB, eu perderia essa condição. O jogo foi aberto, eu deixei bem claro para a direção do nosso partido que eu estaria no MDB, mas eu não teria como largar do dia para a noite o apoio que eu já manifestava ao Adriano, que fez um excelente governo. Essa foi a condição. Muito obrigado pela tua entrevista. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado. Eu acompanho a sua jornada há longo tempo, além de sermos colegas de jornalismo, mas também na política, e você é uma pessoa que tem um caminho reto. Né? Bom. No próximo programa, esta série vai continuar. Peço para tu continuar sentadinho um pouquinho. A câmera ainda vai se despedir de ti e de mim. Opa, que bom. Até o próximo!